Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 332. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, e o tema que nós estamos estudando aqui agora, a desobsessão. Deixa eu mudar uma caixinha daqui, porque ela está me perturbando a cabeça, ela está me obsidiando, essa caixinha. Depois eu vou ter que me desobsidiar-se dela. Então, Sueli continua dizendo aqui assim: desobsessão. Desobsessão. Falta, ausência, negação. Desobsessão, ato de tirar a obsessão. Desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Então veja só, desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. É o processo de regeneração, de transformação, de mudança em todos os sentidos. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Olha que interessante. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio. Porque todos nós trazemos um passado sombrio. Se assim não fosse, obviamente não nos encontraríamos no nível que nos encontramos. Se nós nos encontramos neste nível evolutivo, é porque ainda trazemos vínculos, né? Ainda nos encontramos vinculados ao passado sombrio. Então é necessário o engajamento na doutrina dos espíritos para o vencimento, ou melhor, para vencer-se a si mesmo, né? Em sentido restrito. É o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Então, essa terapêutica, essa fórmula que a doutrina dos espíritos nos proporciona, nos concede. De outra forma, recorrendo a outros métodos, temos certeza que não encontramos de forma alguma esse antídoto. Porque a doutrina dos espíritos, ela vai na causa do processo. Ela vai na causa do efeito. Ela mexe nas entranhas. Ela mexe
no princípio de todos os processos, de todos os transtornos, de todos os problemas que nos encontramos vinculados, né? Então, de certa forma, vamos dizer assim, essa terapêutica, a doutrina dos espíritos, ela é essa essência. Porque vamos dizer assim, quem não traz um passado sombrio? Só nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele. O resto, todos nós trazemos um passado sombrio. Por isso, as tensões, por isso, o estresse, por isso, os insucessos, os medos, né? Justamente pelo fato das frustrações, das decepções de vidas passadas, mas devemos nos desvincular. Agora, é óbvio como se desvincular. É necessário que uma doutrina, é necessário que uma ciência, uma filosofia divina nos transmita, nos forneça a fórmula, né? Então, Sueli continua assim: grandiosa e bela é a missão do Espiritismo ao ensinar ao mundo o abençoado mister da desobsessão. Grandiosa e bela é a missão do Espiritismo a ensinar ao mundo o abençoado segredo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo bênçãos também, por que não, da a importância também, por que não, da desobsessão. A doutrina dos espíritos é a única ciência, é a única filosofia capaz de nos desobsidiar. Porque o Espiritismo remonta às causas. E justamente por esse motivo, justamente por esse fator, nos integramos. Quando nos entregamos aos estudos minuciosos, quando buscamos, através da paciência, da humildade, quando buscamos, através da resignação, da aceitação, nós encontramos na doutrina dos espíritos a resposta. Porque o que as pessoas precisam é de resposta. Porque questionamento, o mundo está cheio. A cabeça da humanidade já não cabe mais
de tanto questionamento, né? De tantas interrogações. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E ninguém, ciência nenhuma, filosofia nenhuma, satisfaz a humanidade. Por quê? Porque na íntegra, as ciências, as filosofias, elas ainda não alcançaram o perispírito, ainda não alcançaram o espírito, a alma. E nós sabemos que tudo no perispírito, na alma, reside. É óbvio, nem todas as ciências, nem todas as filosofias, porque dentre todas resta, ou melhor, se salva uma, que é o Espiritismo. O Espiritismo é essa ciência, essa filosofia, que remonta às causas, que nos põe frente a frente conosco, nos esclarecendo os porquê, nos tirando da dúvida, nos tirando do sentimento negativo, nos mostrando realmente a realidade. Então, a transformação moral que se anuncia e da qual já sentimos os efeitos, a transição dolorosa que vivemos chegará a bom termo quando, atendendo ao imperativo da dor e da evolução, os seres humanos desanuviarem o seu céu interior, como em processo desobsessivo, conseguindo vencer vícios e defeitos que todos cultivamos com verdadeira obsessão e dos quais somos escravos, porque nós somos escravos das obsessões. Quando se fala obsessão, é preciso separar o joio do trigo. Pois, vou dizer assim, você pode muito bem, neste momento, ser qualificada de obsidiada, de obsidiado, sem que exista, sem que tenha um obsessor na tua vida. Obsidiada por alimento, obsidiada por carro, obsidiada por desejos, obsidiada por sentimentos, obsidiada por tudo que não presta. Então a doutrina dos espíritos, além de remontar as causas, nos esclarece, nos fornece meios para nos desvincularmos de todos esses desejos, que também não passa-se de obsessão em nossa vida. Então, obsessão não significa que a pessoa esteja
exclusivamente obsidiada por um espírito, mas obsidiada pelo dinheiro, obsidiada pela fascinação, obsidiada, enfim, pela estética. Você ainda não deparou com aquelas pessoas obsidiadas pelo corpo perfeito? E elas malham ali na academia e depois ainda recorre ao bisturi e recorre a alguns medicamentos em busca do corpo perfeito. Isso é uma autoobsessão. Ela mesmo escravizando ela. Então a doutrina dos espíritos nos ensina como trabalhar essa desobsessão particular, íntima, interna, que nos encontramos vinculados, que não nos desvinculamos nas existências passadas e que por isso trouxemos para a existência presente esse processo a ser aqui trabalhado. Existe também, é lógico, os obsidiados por diversos processos onde se inclui também, você sabe, espíritos, irmãos nossos, que nós os prejudicamos. Existem aquelas pessoas que são obsidiadas por muitos espíritos, porque essas pessoas elas incomodam. Observa para você ver uma coisa. Você já parou para observar que a escuridão, vamos analisar por esse lado assim, ó. A escuridão, ela não prejudica as nossas vistas. Faz o teste para você ver. A escuridão não prejudica as nossas vistas. Se você ficar 2 horas num local escuro, um breu, e depois deixando aquele local, você procura um oftalmo, lesão nenhuma se constata nos teus olhos. Mas o inverso agora. Fixa os teus olhos no sol durante 2 horas para você ver o que acontece com os teus olhos no microscópio do oftalmo. Queima a retina dos olhos. Olha lá se a pessoa não ficar míope, cega. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu quero dizer é que todo aquele que se encontra na escuridão, na ignorância, a claridade, a luminosidade, por menor que seja, ou por maior que seja, ela incomoda. É nesse sentido que eu quero dizer. A claridade, ela incomoda. Mesmo a claridade da luz da tua sala, do teu quarto, da tua cozinha, não importa. Fixa os olhos
na lâmpada, nesse exato momento para você ver. Fica olhando ali na lâmpada 5 minutos. Te incomoda. Depois desvia os olhos da lâmpada, depois de 5 minutos. Você vai sentir mal, você vai sentir uma tontura. O que eu quero dizer com isso? Que a luminosidade, a claridade, ela incomoda. Mas é preciso dizer que só através da luminosidade, da claridade, é que nós conseguimos saber onde nós colocamos os nossos pés, onde nós colocamos nossas mãos. A doutrina dos espíritos é esta luminosidade. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece, ela nos mostra. A doutrina dos espíritos, em matéria de leis divinas, eu posso usar esse termo da seguinte forma: ela pode te dizer assim, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é permitido. Aí é o bom senso. Tudo nos é lícito através dos olhos da alma, mas nem tudo nos é permitido através dos olhos da matéria. Através dos olhos da alma, tudo nos é permitido. Porque os olhos da alma não vê o mal. E se os vê, fica quieto. Não desfaz, não humilha. Enquanto os olhos físicos é diferente. O primeiro impulso que nós temos é de botar a boca no trombone e usar o microfone, se tiver um microfone. Então, a doutrina dos espíritos é o antídoto. A doutrina dos espíritos é, vamos usar assim, é uma didática que trabalhamos no íntimo nosso. Temos que usar essa didática, essa psicologia. É esse antídoto que nos esclarece que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é permitido. E nos ensina como removermos os vícios que trazemos de vidas passadas, os vícios das fantasias, das ilusões, o vício da não reforma e da mudança de caráter e de moral. Tais deficiências, por outro lado, são portas abertas aos irmãos menos felizes que nos espreitam, desejosos de fruírem a nossa companhia ou de colherem mais uma vítima nas malhas da escravidão mental e moral. Olha só, mental e moral. Por que mental e moral? Porque o processo é todo mental. O processo é todo moral. As influências, elas ocorrem através do processo mental, onde
Nós escravizamos e automaticamente somos escravizados, torturados, e também nós torturamos. A nossa regeneração é, pois, a nossa desobsessão. A nossa regeneração é, pois, a nossa desobsessão. Olha que interessante. A nossa regeneração é, pois, a nossa desobsessão. Pois hoje eu posso ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, egoísta, invejosa, ciumenta, sem a participação de espírito nenhum. Eu mesmo. Isso faz parte da minha personalidade, que a doutrina dos espíritos, carinhosamente, meticulosamente, me esclarece, me ensina como eu me desvincular desse processo do autopersonalismo, dos conflitos que trago de vidas passadas. Nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo.